O opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, de Hugo de São Vítor. A humildade necessária ao que deseja aprender. A humildade é o princípio do aprendizado e sobre ela muita coisa tem sido escrita. As 6 seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. A primeira é que não tenha como viu nenhuma ciência e nenhuma escritura. A segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. A terceira é que, quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Muitos se enganaram por quererem parecer sábios antes do tempo, pois com isto envergonham-se de aprender dos demais o que ignoraram. Tu, porém, meu filho, aprende de todos de boa vontade aquilo que desconheces. Serás mais sábio do que todos, se quiseres aprender de todos. Nenhuma ciência, portanto, tenhas como viu, porque toda ciência é boa. Nenhuma escritura, ou pelo menos nenhuma lei desprezes, se estiver à disposição. Se nada lucrares, também nada terás perdido. Diz de fato o apóstolo: Omnia legentes, quae bonas sunt tenentes. O bom estudante deve ser humilde e manso, inteiramente alheio aos cuidados do mundo e às tentações dos prazeres, e solícito em aprender de boa vontade de todos. Nunca presuma de sua ciência, não queira parecer douto, mas cedo. Busque os ditos dos sábios e procure ardentemente ter sempre os seus vultos diante dos olhos da mente, como um espelho. 3 coisas necessárias ao estudante. 3 coisas são necessárias ao estudante: a natureza, o exercício e a disciplina. Na natureza, que facilmente perceba o que foi ouvido e firmemente retenha o percebido. No exercício, que cultive o senso natural pelo trabalho e diligência. Na disciplina, que vivendo louvavelmente componha os costumes com a ciência. Prime pelo engenho e pela memória. Os que se dedicam ao estudo devem primar simultaneamente pelo engenho e pela memória, ambos os quais em todo estudo estão de tal modo unidos entre si que, faltando um, o outro não poderá conduzir ninguém à perfeição, assim como de nada aproveitam os lucros onde faltam os vigentes e em vão se fortificam os tesouros quando não se tem o que neles guardar. O engenho é um certo vigor naturalmente existente na alma, importante em si mesmo. A memória é a firmíssima percepção das coisas, das palavras, das sentenças e dos significados por parte da alma ou da mente. O que o engenho encontra, a memória custodia. O engenho provém da natureza e, auxiliado pelo uso, é embotado pelo trabalho imoderado e aguçado pelo exercício moderado. A memória é principalmente ajudada e fortificada pelo exercício de reter e de meditar assiduamente. A leitura e a meditação. 2 coisas há que exercitam o engenho: a leitura e a meditação. Na leitura, mediante regras e preceitos, somos instruídos pelas coisas que estão escritas. A leitura é também uma investigação do sentido por uma alma disciplinada. Há 3 gêneros de leitura: a do docente, a do discípulo e a do que examina por si mesmo. Dizemos de fato: leia o livro para o discípulo, leia o livro pelo mestre, ou simplesmente leia o livro. A meditação. A meditação é uma cognição frequente com o conselho, que investiga prudentemente a causa e a origem, modo e a utilidade de cada coisa. A meditação toma o seu princípio da leitura, todavia não se realiza por nenhuma das regras ou dos preceitos da leitura. Na meditação, de fato, nós nos deleitamos discorrendo como que por um espaço aberto, no qual dirigimos a vista para a verdade a ser contemplada, admirando ora esta, ora aquelas causas das coisas, ora também penetrando no que nelas há de profundo, nada deixando de duvidoso ou de obscuro. O princípio da doutrina, portanto, está na leitura, a sua consumação na meditação. Quem aprender a amá-la com familiaridade e a ela se dedicar frequentemente tornará a vida imensamente agradável e terá na tribulação a maior das consolações. A meditação é o que mais do que todas as coisas segrega a alma do estrépito dos atos terrenos. Pela doçura de sua tranquilidade, já nesta vida nos oferece de algum modo um gosto antecipado da eterna, fazendo-nos buscar e inteligir pelas coisas que foram feitas. Aquele que as fez ensina a alma pela ciência e aprofunda na alegria, fazendo com que nela encontre o maior dos deleites. 3 gêneros de meditação. 3 são os gêneros da meditação. O primeiro consiste no exame dos costumes, o segundo na indagação dos mandamentos e o terceiro na investigação das obras divinas. Nos costumes, a meditação examina os vícios e as virtudes.
nos mandamentos divinos, os que preceituam, os que prometem, os que ameaçam. Nas obras de Deus, as que ele cria pela potência, as que modera pela sabedoria, as que coopera pela graça, as quais todas tanto mais alguém conhecerá o quanto sejam dignas de admiração, quanto mais atentamente estiver se habituado em meditar as maravilhas de Deus. Do confiar à memória aquilo que aprendemos. A memória custodia, recolhendo-as as coisas que o engenho investiga e encontra. Importa que as coisas que dividimos ao aprender as recolhamos, confinando-as à memória. Recolher é reduzir a uma certa breve e sucinta suma as coisas das quais mais extensamente se escreveu ou se disputou, o que foi chamado pelos antigos de epílogo, isto é, uma breve recapitulação do que foi dito. No livro dos Provérbios, Salomão principiou como que meditando. No Eclesiastes, elevou-se ao primeiro grau de contemplação. Finalmente, no Cântico dos Cânticos, transportou-se ao Supremo. Para que, portanto, possamos distinguir essas três coisas pelos seus próprios nomes, diremos que a primeira é a meditação, a segunda, a especulação, a terceira, a contemplação. Na meditação, a perturbação das paixões carnais, surgindo importunamente, obscurece a mente inflamada por uma piedosa devoção. Na especulação, a novidade da insólita visão levanta a admiração. Na contemplação, o gosto de uma extraordinária doçura a transforma toda em alegria e contentamento. Portanto, na meditação temos solicitude, na especulação, admiração, na contemplação, doçura. 3 partes da exposição. A exposição contém 3 partes: a letra, o sentido e a sentença. A letra é a correta ordenação das palavras, a qual também chamamos de construção. O sentido é um delineamento simples e adequado que a letra tem diante de si como um primeiro semblante. A sentença é uma das mais profunda inteligência, ao qual não pode ser encontrada senão pela exposição ou interpretação. Para que uma exposição se torne perfeita, requerem-se, nesta ordem, primeiro a letra, depois o sentido e posteriormente a sentença. Os 3 gêneros de vaidades. 3 são os gêneros de vaidades. O primeiro é a vaidade da mutabilidade, que está em todas as coisas caducas por sua condição. O segundo é a vaidade da curiosidade ou da cobiça, que está na mente dos homens pelo amor desordenado às coisas transitórias e vãs. O terceiro é a vaidade da mortalidade, que está nos corpos humanos pela penalidade. As obrigações da eloquência. Disse Agostinho, famoso por sua eloquência, e disse com verdade, que o homem eloquente deve aprender e falar de tal modo que ensine, que deleite e que submeta. A isso acrescentou que o ensinar pertence à necessidade, o deleitar à suavidade e o submeter à vitória. Destas 3 coisas, a que foi colocada em primeiro lugar, isto é, a necessidade de ensinar, é constituída pelas coisas que dizemos, as outras 2 pelo modo como a dizemos. Quem, portanto, se esforça no falar e persuadir o que é bom, não despreze nenhuma dessas coisas. Ensine, deleite e submeta, orando e agindo para que seja ouvido inteligentemente, de boa vontade e obedientemente. Se assim o fizer, ainda que o assentimento do ouvinte não o siga, se o fizer apropriado e convenientemente, não sem mérito poderá ser dito eloquente. O mesmo Agostinho parece ter querido que ao ensino, ao deleite e à submissão também pertençam outras 3 coisas, ao dizer de modo semelhante. Será eloquente aquele que puder dizer, o pequeno com humilde, o moderado com moderação e o grande com elevação. Quem deseja conhecer e ensinar, aprenda, portanto, quanto há para se ensinar e adquira a faculdade de dizê-las como convém a um homem de igreja. Quem, na verdade, querendo ensinar, às vezes não é entendido, não julgue ainda ter dito o que deseja àquele a quem quer ensinar, porque, mesmo que tenha dito o que ele próprio entendeu, ainda não foi considerado como tendo dito aquele por quem não foi entendido. Se, porém, foi entendido de qualquer modo que o tenha dito, o disse. Deve, portanto, o doutor das divinas escrituras ser defensor da reta fé, debelador do erro e ensinar o bem.
e neste trabalho de pregação conciliar os adversos, levantar os indolentes, declarar aos ignorantes o que devem agir e o que devem esperar. Onde estiver encontrado, ou ele próprio o estiver feito, homens benévolos, atentos e dóceis, há de completar o restante conforme a causa o exija. Se os que ouvem devem ser ensinados, seja o feito por meio de narração. Se, todavia, necessitar que aquilo que trata seja claramente conhecido, para que as coisas que são duvidosas se tornem certas, raciocine através dos documentos utilizados. Hugo de São Vítor, 1096 a 1141.